Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso estudo com o Rodrigo Amaral, outra vez online, mas a gente está aqui juntos, vamos seguir em oração e tentando aprender um pouquinho mais e nos ajudar. Vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, a leitura número 147, que se é intitulada Um Desafio. E agora, por que te detens? Está em Atos, capítulo 22, versículo 16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho pretende-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude, ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhe marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. Nas palavras, exteriorizaram sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época da enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades do serviço com o Salvador. É para nós todos que recebamos as dávidas divinas de 1000 modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Vamos, então, fechar os nossos olhos, agradecendo, Senhor Jesus, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar. Abençoa essa bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos, cada um no conforto do nosso lar, que temos que agradecer as bênçãos de ter um lar agora, e oramos por aqueles que agora estão aí trabalhando, limpando, né? A neve que está caindo lá fora, tão bonita, mas a gente sabe que por trás também tem muita gente trabalhando. Nós pedimos por eles para que eles possam ser protegidos, né? Que eles possam ser envolvidos em muita luz. E nós aqui, Senhor, vamos tentar aprender um pouquinho mais para galgar, para chegar um pouquinho mais perto do Senhor, de nos elevarmos espiritualmente, de aprendermos coisas saudáveis que vai nos ajudar a nos elevar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, e que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou trazer o Rodrigo aqui.
Bom dia, Rodrigo. Como é que você Bom está? dia. Muito bem, obrigado. Graças a Deus. Então tá bom, eu vou passar para você a palavra agora, que você vai fazer o nosso estudo, e que Jesus te ilumine, te envolva em muita luz, e que nós possamos ser os maiores beneficiários, né, do estudo, para que nós possamos aprender um pouquinho mais. A palavra é sua, muito obrigado pela doação do seu tempo. Obrigado pela oportunidade. Então, gente, bom dia. E é uma alegria poder compartilhar mais um estudo. Agradecimento, né, à casa pelo convite. E nós pedimos à espiritualidade, a Jesus, que continue conosco, nos inspirando, para que a gente possa trazer esse estudo de forma mais simples, de entendimento e um pouquinho de alegria, né? Porque, como disse na leitura, temos a tendência a usar da nossa voz, da nossa boca, para reclamar, né? Reclamamos que por que demorou tanto para eu ter esse entendimento, por que não na minha infância ou na abundância, e tudo vem no tempo de Deus, da nossa necessidade, e que a gente aprenda, né? A ideia é aprender com esse estudo, para a gente saber usar as ferramentas que estão à nossa disposição, como é o dom de falar, né? Que é um presente de Deus a gente poder se expressar. Então, que a gente tenha isso em mente e não olhe lá para fora reclamando, né? Nossa, que droga essa neve. E olhar de forma linda, né? Que fica tudo branquinho. Ah, mas vai ficar um caos na hora de limpar. Quantas pessoas nem casa têm para poder... Gostaria de ter uma casa e pudessem limpar a neve todo dia e estariam felizes, não é mesmo? Então, esse é o entendimento e a razão da gente fazer esse estudo, intitulado como A Língua que Envenena, porque nós vamos ver, claro, nos extremos, o que muitas vezes na sutileza de nossas palavras, o que pode acarretar, né, como consequência dessas decisões, e a gente aprender a domar essas nossas palavras. Então, quando a gente lê essa frase, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. E a gente hoje consegue compreender um pouquinho mais, né? Então, aquele que vem a mim fazer aquela conhecida fofoca fraterna, né? Que entre nós espíritas não existe a fofoca, existe a fraterna. Não, eu estou transferindo conhecimento alheio, né? Então, a gente aprende mais daquele que transmite a informação do que aquele que era assunto, né? E no nosso ditado popular, né, como a gente fala, peixe morre pela boca, nós veremos que também nós podemos morrer pela boca com as nossas atitudes. Então vamos lá, dar sequência aqui. O que é a maledicência? Né? Para a gente entender nesse sentido, quando a gente não usa a boca para falar coisas boas. Na definição do dicionário, é uma ação ou hábito de dizer mal dos outros, né? Uma certa difamação, uma detração, é um mal dizer. E na etimologia da palavra, né, que é a origem da palavra maledicência, male, né, de ruim, de mal, e dicência vem do dizer, né? Tudo que a gente vê praticamente na nossa língua, da nossa linguagem, digamos assim, vem do latim. O que é e como evitar, né? A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui de palavras para a gente entender um pouquinho sobre essas informações. Então, maledicência, malreticência, porque a gente não coloca reticências, né, quando tem a continuidade, né, no pensamento. Então, significa que tudo que sai da boca, que não é para dizer o bem.
Essa é a maledicência, é malreticência, porque vem coisas a mais a partir dali, né? Malindecência, porque, na verdade, é uma indecência por não nos darmos conta, né? Não temos vergonha, muitas vezes, de falar mal de pessoas, dos outros. E isso é uma verdadeira indecência do nosso caráter moral, porque nós estamos aprendendo e aprendemos com Jesus o bom proceder através do Evangelho, como devemos pensar e agir, e também transmitir a mensagem, né? Falar. Maleficência, né? Maleficência que vem o contraposto de beneficência, bem-eficência, né? Quando a gente transforma do malefício ao benefício, benefício. E essa é a transformação que nós aprendemos com o Evangelho a praticarmos para mudarmos o tipo de atos e ações e pensamentos que temos para de uma forma boa, como estávamos falando da neve. Algumas pessoas dirão que aqui atrás de mim é uma parede branca. Não, na verdade é a neve caindo lá fora, né? Então, olha só, eu estou até com cabelo em pé, nem deu tempo de eu pentear o cabelo para vir por causa da tempestade. Mas brincadeiras à parte, essa é a como é que se fala? Essa é a alegria, né? Uma coisa jovial de vermos uma situação e trazermos a boa, o outro lado, que não seja o lado de negativo, mas o lado positivo, né? E tudo na vida nós podemos tirar dessa maneira, olharmos de uma forma positiva. E a gente faz a pergunta, mas por que eu tenho essa mania, né? Eu não posso ver uma fofoca que eu quero passar, compartilhar com alguém. E normalmente as fofocas não são boas, na é verdade? Por isso que a palavra fofoca, né? E a gente vai falar de alguma coisa e não é uma coisa realmente condizente com a lei de amor e fraternidade. Porque nós somos rápidos em julgar, não é verdade? Então a gente vê uma situação e nós vamos dar alguns exemplos mais para o final da palestra, dessas muitas situações. Coisas simples. Muitas vezes nós falamos mal porque nós invejamos isso ou aquilo que eu acredito a pessoa ter e eu não tenho. Muitas vezes nós temos ciúmes, né? Porque que em certas situações, então são digamos assim, causas, né, dessas minhas atitudes, né? E muitas vezes nessa situação eu consigo demolir a reputação de uma pessoa, denegrir, porque é muito mais fácil eu trazer imaginariamente essa pessoa ao meu nível do que eu me esforçar para chegar ao nível dela. Então, como exemplo, Chico Xavier, o Divaldo Franco, que fizeram obras maravilhosas, e eu chego e falo mal daquela pessoa, acho um defeito e aumento, né, amplifico aquele defeito, de forma que eu mostro que aquela pessoa, tá vendo? É um ser humano qualquer, ele também erra, ele também faz coisa errada. Em vez de eu olhar toda a positividade, toda a coisa boa que aquela pessoa é capaz de fazer e trazer, porque é muito mais difícil, desafiante para mim, eu mexer no meu caráter, eu melhorar as minhas atitudes. Então, são situações que levam a gente acaba falando mal, né, das pessoas. E eu vou trazer aqui para vocês a história intitulada A Calúnia, que vem do livro Vozes do Grande Além, pelas mãos de Chico Xavier. São diversos espíritos trazendo o seu próprio testemunho, coisas, exemplos da própria vida. Tá? E eu fiz como se fosse uma historinha em quadrinho, eu trouxe à risca toda a história para vermos bem o que esse espírito
passou. E ele vem trazer essa história, esse testemunho, para que tenhamos cuidado das nossas atitudes. Muitas vezes podemos olhar de forma muito exagerada, não, mas eu seria incapaz de fazer isso. Mas isso é simplesmente uma história que ocorreu, um alerta, né? E como nós tivemos muitas vidas, né, a gente não pode dizer que não fomos capazes de tomar ou ter a mesma atitude. Então aqui ele começa que na noite de 8 de março de 1956, tivemos nossa atenção voltada para o triste relato do espírito A Ferreira, que, ocupando os recursos psicofônicos do médium, nos ofertou significativa lição com respeito à calúnia, conforme as suas experiências. De todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama a vigilância. Isso é o relato dele. Por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela, igualmente, eu estou tentando ver aqui rapidamente, gente, que eu não estou conseguindo ler. Proclamam todas as guerras que atormentam o mundo. E aqui seguindo. Por ela irradia-se o mel de nossa ternura, mas também através dela derrama-se o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. E muitas... Só um minutinho aqui que eu vou ter que trazer. Só. Desculpa interromper, Rodrigo. Você pode colocar, se você colocar o cursor em cima da tela aí, que está o PowerPoint, tem uma outra janelinha que você aperta e a tela fica full no seu computador. Ah, tô vendo. Ok, coloca full no seu computador e aí. Deixa eu ver. Aqui entra e full. Não, é só colocar o cursor em cima ali. Ah, tá ótimo. Já. Obrigado. Entendi. Aí, tá bom. Em muitas ocasiões, é ferramenta que educa, em muitas circunstâncias, é lâmina portadora da destruição ou da morte. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra para se erguerem no céu, em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam, além do sepulcro, a extrema derrota do espírito. Determinados nossos amigos espirituais, vos ofereço a minha história. Contá-la-ei, sintetizando tanto quanto possível, para não fatigar-vos a atenção. Há quase 30 anos, nossa família, chefiada por pequeno comerciante no varejo do Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas, nossos pais, Afrânio e o servidor que vos fala. Então, Afrânio é o irmão. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiam antagonismos irreconciliáveis. Afrânio era bondade, eu era maldade oculta. Meu irmão era brandura, eu era crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta. Escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude, eu era o vício quanto mais. Na época em que figura o princípio do meu relato, meu irmão dispusera Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, tão logo a vi, aguardando uma criança sob minha responsabilidade direta, abandonei-a,
desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. Foi assim que, em nublada manhã de junho, observei um automóvel a procurar-lhe o refúgio. Coloquei-me de atalaia, reparando o homem de fronte descoberta que lhe buscava moradia, e reconheci meu próprio irmão, meu próprio mano. Surpreso e estarrecido, dei curso aos maus sentimentos que geraram em minha ideia a infâmia que passou a dominar minha cabeça. Encontrar, enfim, concluí malicioso, a brecha por onde solapar-lhe a reputação, e afastei-me apressado. Então ele estava ali disposto a estragar a reputação do irmão. Joguei e beberiquei, voltando à noite para o santuário doméstico, onde encontrei aflitiva ocorrência. Afrânio, em se ausentando da nossa pequena loja para depositar num banco a expressiva importância de 50 contos de réis, fruto de nossas economias de 2 anos, para a realização do nosso velho plano de casa própria, perder a soma aludida sem conseguir justificar-se. Wilson, pode trocar, por favor. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia que serviu para impor ao meu irmão irremediável infortúnio, contando ao meu pai que o vira em companhia de mulher menos respeitável, perdendo toda a nossa fortuna numa casa de jogo, e acrescentei que observara o quadro lamentável com os meus próprios olhos. Minha mãe e Celina, a reduzida distância sem que eu lhes reparasse a presença, anotaram-me a punhalada verbal, e todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando ao acusado o tratamento cruel que lhe desmantelou a existência. Pois 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou debalde o dinheiro, e ao fim desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo o veneno que lhe roubou a vida física. A desgraça penetrou-nos a luta diária, todos menos eu, em que me regozijava com a escura vingança, renderam-se à tensão e ao desespero. Inquirida Marcela por meu pai, viemos, porém, a saber que Afrânio lhe visitara o abrigo por solicitação dela mesma, que se achava em extrema penúria. Nosso espanto, contudo, não ficou aí, porque, findos 3 dias após os funerais, um chofer humilde procurou-nos, discreto, para entregar uma bolsa que trazia os documentos de Afrânio, acompanhados pelos 50 contos, bolsa esta que meu irmão perdera inadvertidamente no carro que o servira. Minha cunhada, num parto prematuro, faleceu em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou, e findos 3 meses após a morte dela, ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhava-lhe os passos ao cemitério do Caju, que é um cemitério no Rio de Janeiro. Achava-me então sozinho, tinha dinheiro e busquei a vida fácil, mas o remorso passara a residir em minha consciência, atormentando-me o coração. Alcoolizava-me para esquecer, mas entontecida a cabeça passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, perguntando-me, agoniados: Caim, que fizeste de teu irmão? A loucura que me espreitava dominou-me por fim. Conduzido ao casarão da Praia Vermelha, ali gastei quanto possuía para, depois de 1 ano de suplício moral e irremediável tormento físico, abandonar os meus ossos exaustos na terra. Em cujo seio debalde imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram minha vida, destruindo-me a paz. Tenho amargado através de todos os processos imagináveis as consequências do meu crime. Tenho sido fantasma desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira do mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, que muito em breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento.
Entretanto, não sei quando poderei encontrar de novo meu pai e minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores e meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne para considerar os problemas que eu mesmo criei, em prejuízo de minha alma. Brevemente voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei entre eles, sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei mudo para aprender a falar. Então, vejamos que aqui ele relata as consequências dos próprios atos. Por ele ter tido uma família unida, uma família feliz, onde ele não soubera dar valor, retornará à carne em outro lugar, onde não terá uma família harmoniosa, e ele virá mudo, porque não soube usar um instrumento da mensagem de amor. Ele não soube colocar, através de palavras, falar o bem, mas usou a língua envenenada para trazer o mal. E sabe-se lá quando que ele terá a oportunidade de voltar para ressarcir aqueles que foram afetados dentro da sua própria família pelos seus atos criminosos. Então, nós resolvemos trazer e arrisca toda a história para que a gente possa refletir bem naquilo que muitas vezes parece extremo, mas nós não sabemos as consequências dos nossos atos. Muitas vezes, uma frase colocada, maldita, e daí que vem a palavra, né? Maldição, colocada de forma errada, negativa, a consequência, porque como dizem, as palavras vão ao vento, e para onde que elas vão? O vento leva para longe, nós não sabemos. Então são consequências e que nós veremos a seguir. Aqui no livro dos Espíritos, o capítulo 1, que fala do bem e do mal, nessa pergunta 642, os Espíritos perguntam, né? O Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E aí os espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Então, vejamos que existe uma consequência muito grande no simplesmente não fazer nada. Eu estar neutro já é fazer o mal. É um mal indireto, porque existe o mal que eu faço diretamente, eu causo o mal diretamente no meu alvo, e o mal que é consequência do ato. Existe o mal que é consequência indireta do bem que eu não fiz. Então, por eu não ter feito o bem, todo o mal que dali sair são ramificações. E essas ramificações, eu sou responsável. Então, muitas vezes a gente age como se, não, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço nenhum bem e também não faço mal, eu só não me meto. Pois é, a indiferença, a inação já é um mal. Eles falam claramente para a gente que nós temos responsabilidade sobre o bem que não praticamos. E pulando aqui as penas temporais, na pergunta 989, Kardec pergunta: há pessoas que, sem serem positivamente más, né, elas não são com afinco, eu sou mal, tornam infelizes todos aqueles que as rodeiam, por causa de seu caráter. Qual será para elas a consequência disso? Bem, essas pessoas certamente não são boas e expiarão, tendo diante de si aqueles que tornaram infelizes, e isto será para elas uma censura. Então, olha só que interessante. Diante do causador, a vítima ou as vítimas
estarão presentes, e isso será uma censura, né? E aqui ele continua: depois, numa outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. E vale lembrar que, nesse sentido, para a gente não ter o equívoco, né, relembrando de pensar que é uma punição, que não existe punição na lei amorosa de Deus. As leis universais ditam que quem dirá sobre aquilo que eu farei ou passarei é a minha própria consciência. Porque a minha consciência ditará o que quer passar para ressarcir, né, e pagar o débito causado. Então, nesse sentido, sofrerão o que fizeram sofrer, é porque eu pedirei, provavelmente, com uma consciência mais sã, para que eu passe por uma situação parecida e eu sentir na pele e valorizar aquilo que eu não valorizei antes, né? Então, é mais nesse sentido, não é uma punição. E a gente trouxe algumas mensagens aqui relacionadas, né? E algumas de forma mais cômica. Mas eu achei interessante essa mensagem. Cuidado com o fofoqueiro. Quem fala do outro para você, fala de você para o outro, né? E eu trouxe alguns desconhecidos. A maledicência para quando você mantém calado. Mas não é assim? Que a fofoca ela só tem continuidade quando alguém fala no meu ouvido e eu não passo para frente, não transfiro do ouvido para a boca, né? Então, no momento em que eu calo, acabou, não tem fofoca, não foi para frente. Aí nós vamos agora num outro capítulo, que é o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala penas e gozos futuros, né? Que é a duração das penas. E aqui no Kardec pergunta: o que deve fazer aquele que no momento da morte reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Neste caso, basta arrepender-se? E eles esclarecem que o arrependimento apressa a sua reabilitação. Porque, vejamos, para que eu me transforme, eu tenho que identificar as dificuldades que eu tenho, né? Mas mesmo eu me arrependendo, eu tendo a realização de que, opa, fiz coisa errada, pisei na bola, isso não vai desfazer o mal que foi feito. Então ele fala, não absolve, né? Não cancela o que foi feito. Bom para você que você agora já identificou o mal. E aqui ele continua. Não tem ele diante de si o futuro que jamais lhe é fechado? Não teremos nós múltiplas oportunidades, reencarnações para reatar, estabelecer laços, fortalecer laços, reforçar aprendizado, provar e passar de ano? Não é assim na escola da vida? Então, arrependeu? Ótimo, é o primeiro passo. O segundo é refazer, né? Mostrar que esse arrependimento é real. Você realmente entendeu a lição e agora vai passar. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Quer dizer, é do nada, sim, é o acaso? E eles respondem, Deus jamais age por capricho e tudo no universo é regido por leis que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Basicamente dizendo, tudo é uma lei. Existe, né? É ação, reação, causa e efeito. Se a causa for boa, o efeito vai ser bom, né? E vice-versa. Então, se eu infringir uma lei que é universal, né? Universal é em todo o universo. Todos os seres passam por essas leis, né? Na evolução do ser. Então, não existe escolha, não existe escolhido, existe as minhas escolhas. E por essas escolhas, as consequências das mesmas. E aqui outra frase. Quem semeia vento, colhe tempestade.
pense antes de abrir a boca, porque boca fechada não entra mosca. Não é assim? Não é o ditado? Velho ditado? Então, se eu não for abrir a boca para falar o bem, então é melhor eu calar. Não vale a pena. Não vale a pena que estejamos falando sem ação, né? Sobre coisas ruins que estão acontecendo no mundo, em nossas vidas. Se não tem uma ação que vai ajudar no desfazer, né? Ou no refazer desses acontecimentos, então não adianta nada a gente falar. Na melhor das hipóteses, que saia de nossa boca uma oração, né? Em prol de qualquer que seja a situação. Próxima. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Resposta: no tempo necessário à sua melhoria. Sendo o estado de sofrimento e de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele leva para se melhorar. Então vejamos que o tempo necessário a essa melhoria é de acordo diretamente proporcional à minha evolução. Por quê? Porque à medida que a gente progride e que os nossos sentimentos se depuram, os nossos sofrimentos diminuem e mudam de natureza, porque eu não passo a sofrer mais. Eu entendo que eu estou passando por essa dor como aprendizado. Tudo que me ocorre é com aval de Deus. Se é com aval de Deus, é um Deus amoroso, soberanamente justo e bom, aquilo que me vem é justo. Eu não sou vítima. E, no máximo, vítima de mim mesmo, de decisões pregressas que, como consequência, eu estou lidando com essa ou aquela situação. E se eu tenho esse entendimento que essa situação desconfortável, que me tira dessa zona de conforto, faz com que eu não goste, né, fique desgostoso, o sofrimento é uma opção. Está diretamente relacionado ao meu entendimento da dor que me assola. Se eu entendo a dor como uma educadora, eu não vou sofrer. Eu vou resignado, mesmo com dificuldade, aceitar, né, as coisas que eu não tenho como modificar, aceitar essas prerrogativas, aceitar que tudo vem com o aval de Deus. Então, eu tenho um aprendizado. Se eu fiz um esforço excomunal ao meu alcance para mudar uma situação e eu não consegui mudar, então não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Eu fiz a minha parte. E aí eu aceito e continuo. E quanto mais eu aceitar a dor como aprendizado, menos eu sofro, né? E, se eu não me engano, é Emmanuel que falava aqui. Qual é a diferença entre prova e expiação? A prova é toda aquela que a expiação é toda aquela prova que a gente reclama. Mas não é verdade? Porque se eu estou reclamando, eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, para mim é uma expiação. Estou passando por isso aqui, é uma expiação. No momento que eu não estou reclamando mais, que eu estou aceitando, então é uma prova. Então é a mensagem aqui de São Luís. E olha que bonitinho, gente, esse lagartinho aqui. Cuidado, nossa língua vai longe, assim como o vento que leva a distâncias. E no livro, né, de Ação e Reação, por André Luiz, o capítulo 9, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas fala da história de Silas. Eu só trouxe um pedacinho que se encaixa aqui no nosso assunto sobre a língua venenosa, né, a calúnia, difamação, etc. Então, a lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. Indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana na vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Porque é verdade, gente, para nós destruirmos, é assim, né? É um estalar de dedos. Destruir uma coisa é muito fácil em comparação à construção. Então a gente pode, com uma ação, uma frase,
um pensamento ali executado destruir uma reencarnação inteira, muitas vezes várias reencarnações, né? Um ato impensado, uma fala impensada. Então a gente não sabe qual vai ser a reação, quanto tempo demora, né, para reagir aquilo que vai ser a corrigenda. Então, muito cuidado, né? Então, teremos cuidado com o que nós vamos falar, né? A fofoquinha dentro da família, do trabalho, né? Falando mal de fulano, cicrano, no centro, né? Em qualquer lugar. Então, que a gente consiga tomar as rédeas do nosso falar. E lá no Fonte Viva, Emmanuel, que fala dos sepulcros abertos, né? Que é no capítulo 51. Paulo disse, a sua garganta é um sepulcro aberto, na terceira carta aos Romanos. E aqui, explicando, reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto. E nessa imagem, podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho. Olha o alerta de Emmanuel. E aqui, ó, a gente vai continuar. É porque eu trouxe algumas frasezinhas. Quando abrimos a boca, mostramos nossa verdadeira cor, né? Olha que interessante, porque o camaleão, tem camaleão que muda de cor, né? E basta a gente abrir a boca, porque o colorido de fora é dentro que vai mostrar a nossa verdadeira cor. E continuando, para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente, logo se instalam no império escuro do eu, olvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade, transfigura-se-lhe a garganta em verdadeiro túmulo descerrado. Então mostra o túmulo aberto, basta a gente abrir a boca, se não tiver cuidado. Deixamos escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo, à maneira de um vaso de lodo, e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos. Nossa, o cara vai ter que tirar toda essa neve. Nossa, a neve é bonitinha assim, branquinha, mas daqui a pouco tá aquele lodo, né? Tudo marronzado. Nossa, vou ter que tirar. Não é assim? Ou a gente focaliza na coisa boa. Nossa, eu tô em casa, quentinho, ó, nem fui trabalhar hoje, tô no centro virtual, fazendo palestra aqui, estudando, né? A gente pode pensar assim, tô quentinho, daqui a pouco tomar um café quentinho. Quantos que estão lá fora e não tem? Ou estão passando perrengue lá, tentando arrumar um lugar, um teto para dormir, né? E não ficar no frio. Quanta gente passando dificuldade e nós em casa, né? Então, para que a gente não enxergue apenas os defeitos, né? Os pontos frágeis e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhe partilham a marcha. Porque todos nós erramos, né? Todos nós estamos numa jornada evolutiva tentando melhorar. Aquele do meu lado, com quem eu reclamo da atitude, reclamo do palavreado, reclamo das ações, ele também está tentando. Ou será que ele lá na cidade espiritual, onde ele estava sendo tratado, onde ele estava organizando a sua reencarnação, ele veio com um plano de falhar? Falei assim, não, eu vou descer, pode mandar lá para a crosta que eu vou descer e vou ferrar tudo. Eu estou indo para falhar. Não, todo mundo vem com né, a orelhinha aqui de anjo, asinha, dizendo que vai fazer acontecer no bem, né? Então, aqueles ao nosso redor também estão tentando. Tece longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Então, a gente fala mal ao invés de ajudar. Elimina um precioso tempo em palestras compridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Quer dizer,
A gente fala e de positivo não tem nada, só falando mal, só causando. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes nos domínios da suspeita e da intemperança mental. Você vê o irmão lá do Afrânio, lá abriu a boca só para falar besteira no ouvido do pai da família, e aí sobrecarregando a imaginação de quadros deprimentes através da suspeita. Então aqui continua. Sobretudo, queixam-se de tudo de todos, projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo, e quantos de nós, sem olharmos para o próprio espelho, mas conhecemos pelo menos alguém que é extremamente negativo. Você fala uma coisa, a pessoa retruca negativamente. Você fala uma coisa, olha que neve linda, mas vai ser horrível para poder tirar a neve. Nossa, olha que tá tudo, não tem, nossa, mas não é assim, né? Sempre retruca negativo. E aqui mais uma, gente. Adoro as fofocas sobre mim. Fico sabendo de coisas que nem eu sabia que eu tinha feito. Olha isso. A diferença entre a fofoca e o segredo está no tom da voz. Não é assim? Porque eu estou falando assim, ei, você ficou sabendo? Você sabe? Não é assim? Muda até o tom da voz. E continuando. O desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, por onde passam, cristando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o resvaliço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, olha só, olha o chamativo. Reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Disse uma história, né, que o Senhor estava andando com os apóstolos, né, tem as versões diferentes, mas estava andando com os apóstolos pelas estradas a fim. Em uma dessas viagens, e tinha um cachorro morto na beira da estrada. E aí, um deles falou, nossa, olha, um bicho está morto ali. Então, nossa, que fedor. Olha, que coisa horrível. E aí o Senhor se manifestou e falou assim, nossa, mas ele tinha os dentes lindos. Então, existe sempre algum positivo, alguma coisa boa que se pode falar de qualquer situação. Esse é o exemplo. E aqui, indo ao Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer essa outra parte que fala do homem de bem, que é o homem de bem a gente lê bastante, né? Não se sente prazer em procurar os defeitos dos outros, olha só, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Um homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. E essa outra. Shakespeare já dizia, cuidado com o ciúme, é um monstro de olhos verdes que zomba da carne com que se alimenta. Em outras palavras, o ciumento envenena seu próprio banquete, comendo depois. Às vezes é melhor fechar a boca para não queimar a língua. Olha, outro ditado, né? E aqui, nessa outra que fala o Evangelho gnóstico de Tomé, fala dos fariseus e dos escribas, né? Eles receberam as chaves do conhecimento e a ocultaram. Então, basicamente dizendo, os fariseus, de forma hipócrita, né? De forma hipócrita, eles falavam uma coisa, faziam outra, né? Falavam uma coisa, faziam outra. Então, eram sepulcros caiados, né? Eram verdadeiros sepulcros pintadinhos de branco, mas de branco não tinha nada, né? Então, essa é a ideia
trazido nessa outra parte, nesse outro livro. Jesus asseverou, que é o juiz implacável: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como diria teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque disse que aquilo que eu vejo no meu próximo nada mais é do que aquilo que eu vejo em mim mesmo. Aquilo que me incomoda no meu próximo é aquilo que incomoda em mim mesmo. Só não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Aqui é André Luiz passando essa mensagem. Que não basta que esteja perfumada, que usemos uma máscara, porque uma hora a máscara cai e mostramos quem realmente somos. Será que queremos ser essa versão que nós olhamos no espelho e reconhecemos no outro aquilo que não gostamos? Ou será que eu olharei e verei lá na frente, assim como Jesus viu em Paulo, né, o vaso e ele seria a videira? Nesse outro livro dos Mensageiros, também por André Luiz, Alfredo relata que quando ele vai, né, reencarnar, né, ele fala que estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Então, aquilo que eu passo para frente, lembra das consequências e etc. O vento leva para longe. A gente não sabe as consequências das nossas ações. Nós veremos, sim, ao desencarne, tudo será relatado pela nossa própria consciência, que será o juiz de todas essas nossas ações e inações. Então, de que lado nós queremos estar, né, na história da vida? E nós vamos trazer aqui, para a gente finalizar, exemplos para a higiene bucal. Como eu ajo, talvez hoje, como os espíritos de luz agem com relação à positividade ao abrir a boca. Então, no exemplo, João e Maria se casaram novos. Nós, né? Nós aqui representa em vermelho aqui, digamos, a leviandade, a coisa que é mais negativa, e eles, o azul, a coisa mais positiva. Então, nós, olha o comentário, xiii, aí tem coisa, primeira coisa que vem à mente. Já os espíritos de luz pensam, que bom, que sejam muito felizes. Aí João e Maria compraram um carro novo, né? Porque é bom a gente dar exemplo. Nós, ué, onde será que arrumaram grana? Eles, que bom, podem se locomover mais rápido. João e Maria ganharam na loto. Nós, vixe, vão torrar tudo. Eles, que bom, vão poder fazer bom uso. Maria comprou roupa nova. Nós, nossa, parece uma perua cafona. Eles, que linda, por onde passa, deixa um rastro de elegância. João chega tarde do trabalho. Nós, vixe, vai perder emprego, né? Tá acontecendo alguma coisa. Eles, que bom, seu esforço será notado. Maria chega tarde do trabalho. Nós, vixe, não sei não, hein? Eles, uma lutadora, ainda acha tempo para cuidar do esposo e das crianças. Então, pensemos nós, como mais podemos ajustar as nossas línguas. Eu trago para vocês aqui, que é a brincadeira do telefone sem fio. Né? Você lembra do telefone sem fio?
copinho com barbante e tal, e a gente fica escutando, ou então falando, né, o cochicho no ouvido, aí lá no final você repete o que foi dito, né? Aí quando a gente vê, não tem nada a ver com a frase ou a palavra inicial. E esse é o saudável telefone sem fio. A gente brincava aqui em casa, brincamos não tem muito tempo, mas você pode brincar online, no telefone, e basicamente funciona como aquele de pictografia, de desenho também. Você escolhe uma frase, aí a pessoa que recebe a frase, a vez dela, ela tem que desenhar. Aí o próximo que vai recebe aquele desenho. Agora tem que dizer o que significa aquele desenho. Vai passando. E no final você vê que uma árvore que era inicial se tornou um brócolis lá no final. E é bem engraçado. É bem saudável e de forma positiva a brincadeira da fofoca do telefone sem fio. E aqui, no nosso resumo, a gente sempre gosta de fazer brincadeira com palavras. Então, na fofoca, de fofo não tem nada. Fofoca, oca, é a cabeça de quem faz. Fofoca, foca na sua vida ou então nas qualidades alheias. Fofoca, cá entre nós, é melhor falarmos bem. E você já soube da última? Que bom, assim que se faz, sendo a última, nova nunca mais. Uma frase inspirada, porque se é a última que parou no meu ouvido e não foi para frente. Como diz o ditado, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, meus queridos irmãos de afinidade, de religião, de espírito e boa vontade, que possamos, então, domar as nossas línguas, claro que domando os nossos pensamentos, mas que pelo menos termine em nós o falar mal. Muito obrigado pela atenção e que Deus nos abençoe sempre. Opa, Rodrigo. Obrigado aí. Tem alguns comentários aqui que a gente vai ver. Eu fico pensando aqui, né? Eu tomo muito cuidado quando eu estou jantando, tomando café, almoçando, para não morder a minha língua. Porque é desencarne na certa, viu? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E você trouxe um ponto importante aí do ponto final, né? Que eu já comentei várias vezes, né? Uma leitura que eu fiz uma vez do ponto final. Nós, como espíritas e estudantes da doutrina, que nos convida à mudança interior, temos que ser o ponto final. Quando nos chega alguma coisa desse tipo, um comentário ou uma ofensa, mesmo que a gente pode estar achando que está com a razão, tudo, que sejamos o ponto final, que pare ali. Que não siga como revide, não siga como você mesmo falou, né? Você me faz alguma coisa e eu vou para outra pessoa e falo, você viu o que o Rodrigo fez comigo? Cara, que espírito sem luz, né? E aí vai a fofoca e a maledicência. Daí a pessoa não conhece a história, não sabe se realmente você tinha razão, aí fica com raiva de você, sem saber, nem sem te conhecer, e aí vai aumentando, e a gente, esse convite da doutrina que nos traz, né, para sermos realmente o nosso ponto final, né? Verdade, especialmente que existe a minha versão, a sua versão e a verdade. Uhum. 3 lados sempre. Aqui tá aqui o outro aqui, a Ana. Nunca, como que é? A nova nunca mais. Já conheceu a última? Demorou aqui o negócio aqui, ó. A Silma está com a gente também. Lembrando aqui, ó, que a Silma sempre faz as preces intercessoras. Vou até colocar aqui, ó, preces intercessoras com a Silma. É só ligar no telefone, falar com ela que alguém esteja precisando de oração, alguém esteja passando por alguma dificuldade, que a casa oferece esse serviço, né? Que é uma bênção às vezes não sempre, né? Mesmo que a gente
às vezes esteja tão perdido, né, na nossa tristeza, na nossa agonia, as preces sempre são um socorro imediato, né, para nós e para todos que estão envolvidos. Então, fica aí o convite, se alguém tiver precisando de uma ajuda espiritual, de umas orações, de uma conversa, pode ligar para a Silma. Tudo bem? Alguma coisinha a mais aí, Rodrigo? Nós temos ainda 30 segundos. É bastante, hein? Verdade. 30 segundos nós podemos falar muita coisa boa. Mas é muito agradável, né, a gente fazer um estudo e a gente porque durante o estudo, né, e a nossa pesquisa, a gente se dá conta daquilo que muitas vezes parece que está à nossa frente e nós estamos a par, e a gente se dá conta, opa, mas eu faço isso também, né? Então a gente muitas vezes se coloca fazendo o estudo como sendo uma coisa fora de nós. E a gente se identifica muito durante o estudo e fala, nossa, realmente esse estudo é para mim. Não é à toa que eu tive que fazer esse estudo, né? Que o estudo é antes para nós mesmos do que para os outros. Bom, aqui, infelizmente, né, a nossa boca e a orelha está muito próximo, né? Então, o que a gente está falando, nós somos os primeiros a ouvir, né? Verdade. Então, tá bom. Aqui nós temos nossos companheiros aqui que sempre estão com a gente no domingo, a Soninha, a Luciana, a Beth, a TT, a Dirlene, todos estão aqui nos prestigiando hoje nesse dia de neve, né? Que o negócio tá brabo lá fora, né? Prepara as pá e o sal aí, que o negócio tá... Não é só atrás de você que tá neve não, viu, Rodrigo? Pois é. Bom, vamos para a nossa parte final. Hoje nós não temos os passes, mas nós temos as orações, né? E por que não os mentores não podem estar com a gente? Atrás, na frente, do lado, né? Nos ajudando e nos iluminando. Então, sentimos que agora, nesse momento de oração, fechamos os nossos olhos e pedimos aos nossos mentores, esses espíritos tão bons, né, que nos ajudem, que eles vão estar do nosso lado, com as mãos estendidas sobre a nossa cabeça, derramando pétalas de luzes. Confiamos, porque nós não estamos sozinhos. Sempre nós estamos com os nossos irmãos do nosso lado. Então vamos fechar os nossos olhos, iluminar um pouquinho a nossa mente, tirando essas preocupações do dia a dia. Nós vamos estar com elas mais tarde, durante a semana. Todos nós temos que sair, trabalhar. Então agora, nesse momento, é o momento de nós esquecermos de tudo isso, deixar de lado, não é esquecer. Botar de lado, botar de ladinho aí. Abre uma gaveta aí na mente. Não tem uma gavetinha aí do lado? Abre a gaveta. Joga tudo dentro da gaveta. Empurra a gaveta com força para lá, para dentro. Para que nós esvaziemos a mente. Eu vou pedir a caridade de todos que agora, com esse vazio que está na nossa mente, botamos a imagem do nosso Mestre Jesus. Imagina o nosso Mestre Jesus, essa face dele brilhosa, essa face calma, com esses olhos bonitos, esses olhos calmos, essa fisionomia de amor calma, com essa luz envolvendo a silhueta. Imaginemos o nosso Mestre Jesus adiante de nós, com essa luz maravilhosa, com os braços abertos, querendo nos dar um abraço. Abracemos a Jesus. Senhor Jesus, esteja conosco, e Ele sempre vai estar. Ele está nos esperando. E Ele fala, meus filhos, eu estou aqui te esperando. Venham. E respiramos assim, bem tranquilamente,
Estamos com Jesus, Ele está nos olhando. E respira. Tenta absorver essa luz que está adiante de você, essa silhueta de Jesus, essa luz, esse fluido cósmico universal. Respira fundo, traz essa luz para dentro de você. Respira e conta até 4. Conta 1, 2, segura. E aí solta tranquilamente. Respira da maneira que você quiser. Ok? Da sua maneira. Para você estar tranquilo, relaxado, relaxada. A sua maneira. Imagina Jesus também a sua maneira. É o seu tempo. Mais de ninguém. É o seu interior. Respira essa luz de Jesus, mais uma vez, bem forte, lá dentro. Traz essa luz para dentro do seu corpo. E solta. Solta toda a agonia, todo o estresse do dia a dia. Relaxa. Mais uma vez, respira. Traz para dentro essa luz, que essa luz entre em cada partícula do seu corpo, cada átomo do seu corpo. Essa luz crística. E agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que nos deu, por tudo que nos dá e por tudo que ainda vai nos proporcionar. Senhor Jesus, pedimos agora pela humanidade, Senhor Jesus, por esse planeta tão sofrido às vezes, tão lindo e tão sofrido, que o Senhor possa trazer essa luz imperecível para dentro dos nossos dirigentes, que eles possam tomar as decisões visando, Senhor, o bem-estar geral do povo, dos habitantes desse planeta. Nós sabemos que está tudo no controle de Deus, nós sabemos que tudo é necessário, nós sabemos que as leis de Deus são justas, mas às vezes, Senhor Jesus, nos dói ver os nossos irmãos se matando por tão pouco. Então pedimos por eles, pedimos por nós, para que o Senhor possa também invadir os nossos interiores, sanar a nossa língua, que nós possamos levar o seu evangelho, comentar o seu evangelho, aonde formos, e sermos trabalhadores da sua seara, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos abençoe, nos dê uma semana boa, uma semana proveitosa, que possamos, aonde for, carregar o Senhor conosco. Até o dia que já não precisemos mais de palavras para falar do seu evangelho. E sim, com as nossas atitudes, vamos falar do seu evangelho. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoe todos nós que estamos aqui presentes, aqueles que não puderam comparecer, Senhor. Visita os lares, esteja conosco hoje e sempre. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Tudo bom aí, Rodrigo? Tudo bem. Então Muito tá bom. bom. Obrigado pela doação do seu tempo, obrigado por tudo. Aqui Obrigado pelo convite. se tem mais algum comentário, que só tem gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Muito bom. Obrigado a todos que tiveram paciência de ouvir. Não, obrigado você. Então, vamos lá. Até domingo que vem, presença, se for possível. Senão a gente está aqui de novo, a gente não deixa essa peteca cair. Isso aí. A gente vai ficar junto. Se não puder ir lá, a gente vai aqui online, mas se Deus quiser, nós vamos estar em presença, e todos estão convidados. E eu faço o convite, leva um amigo, convida um amigo. Então, não importa a língua, não, nós oferecemos todas as línguas lá no centro. Quase todas, né? Inglês, espanhol e português. Marilda, obrigado. Luciana, obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser.
Fiquem com Deus e que Jesus envolva corações em muita luz. Tchau. Ei, Rodrigo.